Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Grande abraço para você que está com a gente, 16 de agosto de 2021. De imediato, vamos às manchetes do programa de hoje. Bebês de até 1 ano representam 1/3 das mortes infantis por Covid-19. Mortes por Covid-19 de pessoas vacinadas são raras, diz especialista. Brasil ultrapassa 200 milhões de doses de vacinas distribuídas. Programa estimula liderança feminina na inovação científica. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. 1 em cada 3 mortes causadas pela Covid-19 em menores de 18 anos no Brasil em 2020 vitimou bebês de menos de 1 ano de idade. A conclusão é de um estudo de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, que analisaram 1.207 óbitos provocados pela doença entre menores de idade no ano passado, tendo como base os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde. As mortes por Covid-19 entre recém-nascidos, bebês com menos de 28 dias de vida, representaram 9% de todos os óbitos provocados pela doença. Entre crianças e adolescentes, enquanto bebês com idade entre 28 dias até menos de 1 ano responderam por 28% dessas mortes. A faixa etária de 1 ano concentrou 8% das mortes entre crianças e adolescentes e de 2 anos 5%. Com isso, as mortes de bebês de até 2 anos representaram cerca de 45% de todos os óbitos entre crianças e adolescentes por Covid-19 no Brasil em 2020. A pesquisa foi coordenada por Cristiano, Boccolini, integrante do Laboratório de Informação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Ele alerta que é mais comum que crianças e adolescentes tenham formas assintomáticas de Covid-19, porém, eles não estão imunes a formas graves. Ele destaca que para proteger as crianças, a vacinação, melhor dizendo, de adultos deve ser acelerada com prioridade para gestantes e lactantes. Contudo, para conter a circulação do vírus e proteger nossas crianças, o uso de máscaras e o distanciamento social devem continuar mesmo após a vacinação, afirma. O pesquisador recomenda que mães com Covid-19 continuem a amamentar os filhos se ambos tiverem condições físicas para tal, já que os benefícios da amamentação superam em muitos riscos de contaminação. Para minimizar as chances de transmissão, é preciso reforçar os cuidados por meio do uso de máscaras PFF2 e N95, além de higiene das mãos. A Fiocruz reforça que a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda o uso universal de máscaras de proteção a partir dos 12 anos de idade. Entre crianças e menores, o uso deve ser supervisionado e avaliado caso a caso. Crianças com menos de 5 anos não devem ser obrigadas a usar máscaras, diz o texto. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil, eu sou o Anderson Dilke, na sua companhia neste início de semana. A morte do ator Tarcísio Meira na última quinta-feira, por complicações da Covid-19, reacendeu um debate sobre a eficácia da vacinação para controlar a pandemia. Aos 85 anos, o ator estava completamente imunizado desde abril, quando tomou a segunda dose da Coronavac. O episódio gerou nova onda de desinformação nas redes sociais, com falsas narrativas de que não adianta tomar vacina. A Agência Brasil, o site da Agência Brasil, conversou com especialistas que foram taxativos na defesa da imunização em massa, uma principal estratégia para que o país saia da crise sanitária. Nenhuma vacina disponível no Brasil, a da Pfizer, a Janssen, a AstraZeneca, o Coronavac, é segura 100% de proteção. As pessoas continuam precisando de cuidados, como o uso de máscaras e distanciamento social, mas a efetividade das vacinas é indiscutível. Basta ver que nos países com vacinação avançada, como Israel e Inglaterra, mesmo com o aumento de casos por causa da variante Delta, o número de internações e mortes são proporcionalmente muito menores, resultado direto da imunização, diz a médica Isabela Balalai,
vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. O estudo recente da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade Estadual Paulista avaliou os efeitos das vacinas contra o novo coronavírus na população brasileira e concluiu que 91,49% das pessoas que morreram pela infecção, entre maio e julho deste ano, não tinham tomado vacina ou não estavam totalmente vacinados com as 2 doses ou dose única, no caso do imunizante da Janssen. A mesma pesquisa demonstrou que 84,9% das pessoas imunizadas que morreram no país tinham algum fator de risco para a Covid-19 e 87,6% tinham 70 anos ou mais. A incidência de agravamento de quadros em pessoas idosas, mesmo que vacinadas, tem uma explicação biológica. Imunossenescência é o processo de envelhecimento e desregulação da função imunológica do organismo de idosos, o que contribui para o aumento da suscetibilidade a infecções por vírus e bactérias, além do desenvolvimento de doenças como câncer e a redução da resposta vacinal imunológica. Nos idosos, a partir de 60 anos, há o que a gente chama de imunossenescência. O nosso organismo, fisiologicamente, perde a capacidade, ante a exposição de um antígeno, seja a doença ou a vacina, de gerar a resposta imunológica adequada, explica a médica Lorena de Castro Diniz, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Além da imunossenescência, é muito raro um idoso acima dos 60 anos não ter uma comorbidade, como cardiopatia ou diabetes. Então, com esses 2 aspectos, aumentam as chances de evoluir gravemente frente ao vírus da Covid, acrescenta. Mesmo com maior suscetibilidade à eficácia das vacinas, a imunização de idosos é crucial para protegê-los. Lorena Diniz faz uma analogia com a guerra para explicar como as vacinas colaboram nessa estratégia. Se a gente estiver numa guerra com homens treinados, a chance de a gente ganhar é muito maior do que chamar pessoas da reserva que não foram treinadas para vencer o combate. Então, vamos seguir nos vacinando. Primeira e segunda dose, se necessário, e se for a Janssen, claro, aí é dose única. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil nesta segunda-feira. Obrigado pela sua companhia. O Brasil ultrapassou no sábado 200 milhões de doses distribuídas de vacinas a estados e municípios para o combate à Covid-19, anunciou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em postagem na rede social, Twitter, ele disse que o número ressalta que o país tem uma das maiores campanhas de vacinação do mundo. Alcançamos a marca de 200 milhões de doses distribuídas para todo o país. Isso é resultado de muito trabalho e esforço incansável do governo do presidente Jair Bolsonaro para garantir a proteção de nossa população, escreveu o ministro. O Brasil tem uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid-19. Na tarde do sábado, o painel de vacinação do Ministério da Saúde marcou 202.588.402 doses distribuídas para os governos locais. Desse total, 184.831.994 chegaram aos municípios e 17.726.480 doses foram recebidas pelos estados e estão sendo repassadas aos municípios. Até agora, segundo o painel, 113.498.601 pessoas receberam a primeira dose do imunizante, o que equivale a 71,8% da população com mais de 18 anos. O total de 49.240.466 pessoas, 31,1% da população adulta, receberam as 2 doses ou dose única, no caso de quem se vacinou com a Janssen. Jornal do Brasil. Eu sigo com você no seu rádio, no Jornal do Brasil, nesta segunda-feira. Boa semana para você! A terceira semana do programa Mulheres na Ciência e Inovação, voltado para pesquisadoras do Brasil nas áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemática, tem inscrições abertas até 22 deste mês no site do Museu do Amanhã, resultado de parceria entre o Museu do Amanhã e o Conselho Britânico. O programa é gratuito. O objetivo é fortalecer a liderança feminina na inovação de base científica e tecnológica. A formação consiste em 7 encontros online, com foco em temas relacionados à inovação, ao empreendedorismo, gênero e à ciência. O projeto será realizado entre os meses de setembro e outubro.
Podem participar mulheres que estejam cursando pelo menos a graduação, que tenham uma proposta de produto, ideia inovadora, de base científica ou tecnológica, que desejam empreender. Será dada prioridade a inovações voltadas, em especial, para o benefício feminino. O curso oferece 200 vagas com reserva para pesquisadoras negras, indígenas, quilombolas e LGBTQIA+. Vamos falar de esporte? Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. Kennedy é o primeiro reforço do Flamengo na era Renato Gaúcho. O clube acertou neste domingo a vinda do atacante por empréstimo por 1 ano. Pagará 3 milhões de reais ao Chelsea. O valor será batido caso seja executada a opção de compra ao término dos 12 meses. Para ter em definitivo, o rubro-negro terá de desembolsar 61 milhões de reais, 10 milhões de euros. Kennedy chega ao Rio no decorrer desta semana para realizar exames e ficará à disposição de Renato. O atacante vinha fazendo pré-temporada com o Chelsea, chegou a disputar um amistoso contra o Tottenham e a tendência é que fique à disposição de imediato. Quem revelou a negociação em primeiro foi o jornal O Dia. Campeão da Copa Intercontinental Feminina por antecipação, o Brasil perdeu seu terceiro e último jogo da competição. Depois de vencer Espanha e Estados Unidos, as brasileiras foram derrotadas pelas anfitriãs russas no domingo por 4-1. Com o resultado, o time verde e amarelo teve o quadrangular encerrado com 6 pontos, mesma pontuação da Espanha, que perdeu para o Brasil no confronto direto. Primeiro critério de desempate. Como venceu os Estados Unidos na prorrogação, na primeira rodada, o que vale 2 pontos na regra do futebol de areia, a Rússia ficou em terceiro na Copa Intercontinental, mesmo com 2 vitórias. As americanas encerraram em último com 3 derrotas. E faleceu no domingo o ex-atacante Gerd Müller, ídolo do Bayern de Munique da seleção da Alemanha. A informação foi divulgada pelo clube bávaro na manhã de ontem. Apelidado de Der Bomber, o bombardeiro Müller tinha 75 anos e sofria de Alzheimer. Ele é um dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Ele marcou 14 gols nas edições de 70 e 74. Foi o principal goleador do torneio até 2006, quando foi ultrapassado por Ronaldo Fenômeno com 15. Em 2014, o Klose chegou a 16. Müller anotou 68 em 62 jogos pela seleção alemã ao longo de 8 anos, defendendo a seleção de 1966 até 1974. Foi campeão da Eurocopa de 72 e da Copa do Mundo 2 anos depois. Inclusive anotou um dos gols na final da vitória por 2-1 sobre a Holanda. Ficamos por aqui com o placar esportivo e o Jornal do Brasil. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.